O que é colecistectomia? É a cirurgia da retirada da vesícula biliar, sendo indicado principalmente em caso que o órgão se encontre inflamado, com cálculos, pólipos ou apresenta sinais cancerígenos. É considerado uma intervenção frequente. O que é litiase biliar? A litiase biliar consiste na formação de cálculos na vesícula biliar. É um órgão em formato de bexiga que se localiza na superfície inferior do fígado e é responsável pelo armazenamento da bile, secreção envolvida na digestão. O acúmulo dessas formações na vesícula e nas vias biliares pode resultar em inflamações, colecistite e obstrução, sendo indicada a colecistectomia, cirurgia indicada para a retirada deste órgão. Principais causas do cálculo na vesícula biliar. Muitos fatores podem alterar o funcionamento das vias biliares e vesícula e predispor à formação do cálculo, como dietas ricas em gorduras, carboidrato, vida sedentária, colesterol alto, diabetes, obesidade, hipertensão e tabagismo, entre outros. Embora muitos casos sejam assintomáticos, alguns pacientes podem apresentar febre, náuseas, vômitos e dor do lado direito superior do abdômen. O diagnóstico da vesícula biliar com cálculo usualmente é realizado por meio de uma histórica clínica detalhada e exames físicos, além de exames por imagens como a ultrassonografia. O tratamento cirúrgico é a primeira opção para o doente sintomático e com complicações. A cirurgia para a retirada da vesícula biliar, também conhecida como colecistectomia, consiste em identificar a artéria cística e o ducto cístico e ocluir essas duas estruturas, de forma a permitir a excisão, a retirada da vesícula biliar. Complicações. A complicação mais séria da colecistectomia é a injúria do ducto biliar, que hoje ocorre raramente, com apenas 0,25% dos casos. É mais comum de acontecer quando o paciente indicado para o procedimento apresenta coleciste aguda. Cirurgiões que fizeram mais de 25 cirurgias laparoscópicas também têm menos chance de causar alguma injúria ao ducto. Os problemas mais comuns envolvem vazamento do conteúdo do ducto cístico, laceração do ducto, transecção completa do ducto e injúria térmica. O reconhecimento precoce da complicação permite tratar o problema rapidamente, com o reparo aberto do ducto biliar. Caso o vazamento não seja visualizado na cirurgia, ele pode ser reconhecido por conta da icterícia, febre e dor abdominal alguns dias depois do procedimento, e pode ser tratado com sucesso pelo colangiopancreatografia endoscópica retógrada, por inserção de um estente endoscópico ou por esficterotomia. Como funciona o pós-operatório da colecistectomia? Após o procedimento, quando o efeito da anestesia já finalizou, pode acontecer de o paciente sentir um desconforto na região do abdômen, no pescoço e até nos ombros. Por conta disso, os médicos indicam o uso de medicamento anti-inflamatório e analgésico para que as dores sejam amenizadas. Além disso, será fundamental que o paciente fique em repouso total e, mesmo que ele já possa caminhar normalmente, as atividades físicas que exigem esforço devem ser evitadas. Nos primeiros dias após a cirurgia, o ideal é que a alimentação seja saudável e livre de gorduras, sendo líquida e pastosa. Se a cirurgia for realizada por laparoscopia, a recuperação levará em torno de 10 dias e não é recomendável que o paciente passe muito tempo deitado. Ele deverá se levantar e realizar pequenas caminhadas. O que comer após a retirada da vesícula? Após a retirada da vesícula, é muito importante fazer uma alimentação pobre em gordura, evitando carne vermelha,
bacon, linguiça e frituras em geral. Com o passar do tempo, o corpo se habitua com a retirada da vesícula e por isso é possível voltar a se alimentar normalmente, mas sempre sem exagerar na ingestão de gordura. A vesícula biliar é um órgão que se localiza ao lado direito do fígado e tem como função armazenar a bile, um líquido que ajuda na digestão de gorduras. Assim, logo após a cirurgia, a digestão da gordura fica mais difícil e é necessário modificar a dieta para evitar sintomas como enjoo, dor e diarreia. Ajudando o intestino a funcionar bem sem a vesícula, após a cirurgia, a retirada da vesícula deve ser transferida para alimentos como carnes magras, frutas, exceto o abacate e coco, legume cozido, grãos integrais, leites e iogurtes desnatados e queijo branco. Alimentar-se corretamente após a cirurgia também ajuda a reduzir as dores e o desconforto físico, além de facilitar a adaptação do organismo sem a vesícula. Essa alimentação rica em fibras ajuda a manter o controle da diarreia e evitar a prisão de ventre, mas é normal ter o intestino preguiçoso nos primeiros dias. Em caso de diarreia, insiste preferir alimentos simples como arroz branco, frangos e vegetais cozidos, e poucos temperos. O que evitar após a retirada da vesícula? Após a cirurgia ser retirada da vesícula, deve-se evitar carnes vermelhas, bacon, tripas, fígado, moela, coração, salsicha, linguiça e presunto, carnes enlatadas, peixes enlatados e em óleo, leite e derivados integrais, requeijão, manteiga, chocolate, coco, amendoim, sorvete, bolo, pizza, sanduíches e fast foods, frituras em geral, produtos industrializados ricos em gorduras saturadas, como bolachas recheadas, salgadinhos em pacotes e comidas prontas congeladas. Além desses alimentos, também deve-se evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Eu vou estar falando um pouquinho sobre como fica a digestão do paciente após a retirada da vesícula. Após essa cirurgia, o corpo precisa de um período de adaptação para reaprender, né, a digerir os alimentos ricos com gorduras, né? No início, a pessoa pode emagrecer devido às alterações da alimentação, que passa a ser pobre em gorduras, rica em frutas, vegetais, alimentos integrais, que são mais leves, né? E se a alimentação saudável for mantida, a perda de peso pode ser definida e a pessoa passar a controlar o peso corporal. No entanto, engordar após a retirada da vesícula também é comum, pois a pessoa já não sente dor, né, ao se alimentar e passa a comer em maior quantidade. Além disso, volta a consumir com frequência alimentos ricos em gorduras.